Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tal Mãe, Tal Filha. Nós somos suas apresentadoras Giovana e Renata Vieira, e nós estamos aqui para dividir com você as 3 coisas que o inimigo mais usa para não deixar você alcançar os seus sonhos. É isso aí. Bom, nós queremos mostrar para vocês que todos nós estamos passíveis de sermos atingidos nessas 3 áreas. Sim. A primeira delas são as pessoas ao seu redor, né? Muitas vezes a gente ouve conselhos de pessoas que até nos amam. Sim. E sem intenção não falam aquilo que é de Deus pra gente, Sim. não é? Sim. Não, isso é verdade. Uma das estratégias do inimigo é usar as pessoas ao seu redor para poder te distrair, te tirar do foco dos sonhos que o Senhor já plantou no seu coração, das coisas. Tem coisa que o Senhor já escreveu na sua história que você nem vai conseguir alcançar se você escutar as pessoas erradas, se você escutar conselhos errados de pessoas que às vezes querem te aconselhar ou querem o seu bem, mas na verdade elas estão te desencorajando e distraindo do propósito de Deus para sua vida. Sabe, Jojo, uma vez eu tive um sonho com uma chave, né? Eu vou dividir com as pessoas aqui algo que aconteceu comigo, né? Eu tive esse sonho que Deus colocava através de um anjo, né? Vinha assim uma figura toda vestida de branco e me entregava uma chave. Eu não entendi muito bem, levantei, não lembrei do sonho, mas enquanto eu dirigia para ir pegar o meu café, eu passei por um jardim e eu vi uma mulher toda de terno, assim, como uma corretora imobiliária, entregando uma chave para um casal. E naquele momento o Espírito Santo me lembrou do sonho. Eu lembrei que eu tinha recebido uma chave. E ali eu me liguei que aquela mulher era realmente uma corretora de imóveis que estava entregando a chave da casa para aquele casal. Então, naquele momento, teve o culto à noite, foi numa quinta-feira, e eu dividi esse sonho no final do culto com o meu pastor na época. Eu já era pastora, mas ele era o meu pastor, né, de autoridade sobre a minha vida, e eu dividi esse sonho com ele e disse para ele que Deus havia falado para mim. E ele imediatamente disse para mim: você não tem como se tornar uma corretora nos Estados Unidos, porque primeiro que nós somos imigrantes, segundo que as nossas contas são fixas. Sim. E um corretor trabalha só por comissão. Sim, né? É como que você vai sustentar suas filhas dessa maneira? Sim. E eu deixei a igreja com o coração muito entristecido. Sim. Né? Dormi. Orei ao Senhor e naquela manhã eu estava de jejum. E hoje eu posso contar, né? Dentro de uma loja do Kamala Farms, uma loja de fazer o café, uma pessoa que nem tinha tanta intimidade assim comigo e nem sabia pelo que eu estava passando, chegou perto de mim e disse: eu não sei porquê, mas o Senhor me mostrou você com uma chave na mão. E ele falou que você vai entregar essa chave para você, entregando essa chave para alguém. E essa pessoa, como não sabia do que se tratava, porque eu não tinha dado tempo, nem tinha intimidade para comentar nada, ela disse assim: pode ser que você vai abençoar a vida de alguém com algum dinheiro, ou você vai entregar uma palavra que vai ser palavra-chave para a vida dessa pessoa. Sim. Gente, mas foi imediatamente conectado na minha mente aquele primeiro sonho, e o Senhor ali, ele havia confirmado, ele havia consagrado aquele sonho no meu coração. Sim. E eu fui fazer o exame, logo depois que eu fiz online, aí eu fui para aula física e ainda não passei na primeira vez, passei só da segunda vez, e eu me tornei uma corretora ainda, 40 dias depois desse sonho com a chave, né, o processo todo. E naquele ano eu vendi 63 imóveis. Uau. Né? Foi algo fora da curva para mim, porque o próprio pastor que me desencorajou foi um dos meus clientes depois, né? E então, assim, às vezes aí me chamaram para fazer um canal de televisão, que foi a HGTV, e foi muito interessante. E Deus sabe por que eu tô contando isso para vocês. Eu não estou querendo me exaltar aqui, pelo amor de Deus, mas eu quero dizer para vocês que nem sempre é uma pessoa ruim que pode te influenciar para fora do projeto de Deus para sua vida. Sim. Muitas vezes é uma pessoa que não teve a revelação que Deus deu para você. Sim. Então é interessante você calar todas as vozes, tá?
É bom pedir conselhos, que tem uma diferença entre, né, pedir conselhos e tomar aquela palavra como final na sua vida, porque a palavra final sempre vem do Senhor. Sim. Mas o que eu tô dizendo para vocês é que pode ser às vezes o seu pai, sua mãe, podem ser pessoas que te amem profundamente. É verdade. O que Deus está falando para você é para você. É. E você precisa pedir ao Espírito Santo, que é vivo, né, que fala, que orienta, para que confirme o que ele fala para você. Sim. Porque ele confirma, né, Jojo? Imagina Sim. se eu tivesse desistido, né? Sim, não, e isso é um fato. São tantas lições, né? Eu acompanhei todo esse processo. Todo esse processo do início, né? Do sonho que minha mãe teve, ao momento que ela fez essas classes de corretora. Fui com ela em uma dessas provas para ela poder fazer. Eu acho que eu fui até na primeira que a senhora não passou. E depois a senhora voltou. Fiquei lá esperando um tempão ela fazer a prova. Eu lembro que eu tava sentada até num Dunkin' lá do outro lado da rua e fiquei lá esperando um tempão. Dentro do carro. E ela, assim, chateada que não passou e ficou tão desencorajada, né? Eu lembro que a senhora continuava ainda desencorajada porque parece que a gente perde o nosso tempo, né? Quando realmente a gente acredita que algo veio do Senhor e a gente é frustrado no processo por algo que vem para nos desencorajar mesmo, né? E para desistir ali antes até de realizar, né? Porque a gente sabe que quando o inimigo ele nos ataca, ele não quer atacar no final da obra. Ele quer atacar no início. Ele quer matar os seus sonhos no início. Ele quer matar a criança no ventre, sabe? Então, assim, o projeto dele, o plano dele é fazer com que os seus sonhos morram antes de serem concretizados, realizados. Então, isso é muito importante. Algo que minha mãe fez, ela não desistiu, ela voltou uma segunda vez. Ela entendeu que a palavra que o Senhor decretou era sim e amém. Ela entendeu que se o Senhor realmente revelou pra ela, that's it. Ele porque ia fazer. o inimigo, ele vai trabalhar, né? E eu lembro, voltando do exame, com o inimigo no meu ombro aqui, né? Yeah. Como se diz. Dizendo, viu, você perdeu o seu tempo. Sim. Né? Você perdeu a sua energia, você perdeu o seu dinheiro. Você Sim. deveria ter ouvido seu pastor. E eu dizia pro Senhor, ai, Senhor, mas por que então o Senhor me deu a chave, mostrou aquela mulher Sim. e confirmou na manhã seguinte? Sim. E eu sempre batendo naquela tecla com o Senhor. E o legal é dividir com vocês que o louvor, ele quebra todas as barreiras. O inimigo não pode suportar a adoração. Yeah. Eu lembro que eu botei um louvor dentro do carro. E ali o Senhor começou a falar no meu coração, você tá com medo de quê? Você está com medo porque de alguma maneira você absorveu alguma coisinha do que te disseram que você não conseguiria. É verdade. Você não se apoiou 100% na minha palavra rema. É verdade. Porque se você tivesse crido, você não teria falhado no exame. Sim. Você teria passado, porque eu te dei a capacitação. Sim. Não é pelas suas muitas línguas, talentos e qualidades. É porque eu te escolhi. Então, 2 semanas após essa falha, eu retornei. Lembro que a mulher estava extremamente grossa, a secretária. Eu entrei para fazer o exame e eu me lembro de estar segurando nas mãos do Senhor. Sim. Parece que a presença de Deus, parece não, eu tenho certeza. Ela entrou comigo, Sim. sabe, dando as mãos. E quando eu saí, ela deu um sorriso e disse, você passou? Gente, Sim. foi um alívio. Eu pensei assim, por que ela não deu esse sorriso antes, né? Sim, Pra me acalmar sim. um pouco. E essa mesma mulher me viu no supermercado 1 ano depois e disse, verdade. eu ouço falar de você. Eu já te vi no HGTV, junto do Dave Broom, você fez um programa, você fez Sim. flips, né? Sim. E ela já conhecia a minha história. E ela disse, se eu somente soubesse que você se tornaria uma pessoa de sucesso, É verdade. eu já teria te dado um abraço há muito tempo. É verdade. Né? E isso, eu falo pra vocês, pra glória daquele que nos chama. Amém. Deus, ele quer que nós tenhamos um relacionamento tão próximo dele, a ponto de a voz do Senhor silenciar todas as outras. Sabe, a nossa mente é muito criativa, Jojo. Sim. E às vezes nós criamos muitas coisas. Sim. São expectativas que às vezes as nossas fantasias criam. Às vezes nós fazemos planos que não são muito bem calculados. Sim. Ou não são realizados da maneira como nós queremos
é o Senhor que faz. Mas como saber disso? Só se eu considerar o Espírito Santo de Deus o meu melhor amigo. É verdade. Se eu me silenciar, de repente você não precisa nem falar, né? Eu acho que se desse todo o podcast, você levar essa palavra no seu coração assim, eu preciso entender que o Espírito de Deus é mais vivo e fala mais do que essas meninas do podcast. Sim. Com certeza, Sim. você vai ter a confirmação e o caminho que você deve seguir. É verdade. Eu acho que a gente tem uma tendência tão grande, o ser humano, né, a inclinar os ouvidos às pessoas. Mas a gente se esquece que o Espírito de Deus, ele é vivo e ele tá, se você aceitou ele está dentro, morando dentro de você. A gente inclina para as pessoas, mas a gente tampa os ouvidos para o Espírito Santo dentro da gente. Muitas vezes o contrário, né? E tantas vezes, né, ele tá nos dizendo algo, você sabe que ele tá falando, mas você quer ouvir a confirmação de uma pessoa do lado de fora. Você quer ouvir o conselho de uma pessoa do lado de fora. E a gente não tá aqui pra dizer que o seu pastor é uma pessoa que vai te desencorajar. Não. Que não vai te dar o conselho bom e necessário do alto. Não é isso que a gente tá dizendo. A gente tá dizendo que pessoas são pessoas. Pessoas são falhas. Pessoas não são Deus que conhece a sua vida, o seu futuro. Que te entrega a palavra porque ele sabe do seu futuro. Exatamente. E ele sabe o que ele preparou para você. Então, assim, não é que essas pessoas que são cristãs ou que o Senhor colocou para caminhar do seu lado, não é que elas são pessoas que vão te desencorajar quando você compartilha coisas com elas. Deus pode falar através delas. Mas a última palavra, como a senhora disse, ela vem do Senhor. Então, imagina se a minha mãe tivesse naquele segundo dia, ela não tivesse ouvido uma confirmação no Cumberland Farms, pegando o café dela, daquela pessoa que viu a senhora entregando uma chave, né, pra alguém. Teria mudado o nosso destino completo. Todo o nosso destino. Hoje, não só a minha mãe é corretora, como eu também sou corretora, algo que eu nunca teria imaginado e planejado. Né? O futuro que eu planejei pra mim mesma era algo totalmente diferente. Mas eu sei que o que o Senhor planejou é muito melhor. Então, a palavra final, ela vem do Senhor. Ouça ao Espírito Santo que ele vai confirmar no seu coração. E até o não de Deus, até o não do Espírito Santo, ele vem com uma paz e com uma segurança tão profunda que você não consegue deixar o inimigo te distrair mais daquela palavra. É interessante, né? Porque quando você começa a entender que não é sobre religião, mas é sobre relacionamento, aí você começa a entender o propósito do Senhor. O problema é que as pessoas vivem uma vida religiosa e elas abrem os ouvidos para os conselhos. Séries de conselhos. Inúmeros conselhos. E nós não estamos dizendo que é ruim ter conselhos, principalmente pessoas idôneas. Sim. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas ela não diz, faça aquilo que multidão de conselhos te dizem. Não. Por quê? Porque o Senhor, quando ele fala com você, é com você o mistério. E às vezes você quer passar tudo aquilo para a pessoa que está do teu lado, mas ela não ouviu do Senhor. Ela não vai entender nada. Ela não entendeu o mistério. E às vezes aquilo vai te ferir, vai te magoar e te desencorajar a continuar no caminho do seu sonho. Entende isso? Eu creio que é sobre relacionamento e não sobre religião. O Senhor, ele quer um relacionamento com você. Enquanto você não entender isso, você vai viver titubeando em dois pensamentos e você não vai entender que Deus é Deus para falar, confirmar e direcionar. Ele faz o que é possível. Ou você acha que os pais na fé que vieram antes de nós agiram como? Ouvindo o Senhor. Eu fico imaginando Noé, queridos, como foi terrível ele ver as pessoas se arrazoando dele. Sim. Durante tanto tempo, tantos anos, só porque ele teve uma palavra do Senhor. É verdade. Ele prevaleceu fazendo o que o Senhor disse para fazer, a despeito de todos que passavam ao redor. E no final, o que aconteceu? Tanto ele quanto a tua casa. Foi todos salvos, todos honrados. Sim. Então, eu te encorajo a colocar os seus ouvidos no que o Senhor diz. Porque é muito fácil ter alguém para poder dizer coisas que nós queremos ouvir. Ou para nos dar certo conforto com as palavras. Sim. Mas o verdadeiro conforto, queridos, vamos ser honestos.
vem do Senhor. Sim. É quando ele diz, eu te aprovo, Sim. eu te escolho e eu vou fazer com a sua vida. Sim. Então, é muito importante você desenvolver esse relacionamento com o Senhor e despir das vestes da religião. Sim. Porque aí você vai começar a apurar os seus ouvidos para ter a perspicácia de reconhecer a voz do Senhor. E eu posso ser honesta com você um pouquinho mais? Às vezes ele não vai falar no outro dia. Às vezes vai demorar uma semana, Jojo. Às vezes demora um ano. Mas se for dele, ele confirma. Ele é Deus vivo. A gente costuma falar, né? E eu falo muito isso em inglês. Se você não sabe o que fazer, se o Senhor te deu às vezes um sonho e ele ainda não confirmou, e até agora tudo que você ouviu foi algo que te desencorajou, eu quero te falar agora. Não tome o passo. Não tome a decisão. Não faça nada. Entregue ao Senhor. Porque se for dele, ele vai confirmar no tempo dele. Não descarte o que ele colocou no seu coração, enquanto ele não der a palavra final para você. Porque ele vai usar pessoas e ele vai usar... quando a gente tá próximo, a gente fala, quando a gente tá próximo da bênção, né? Do breakthrough, do romper, né? Daquela vitória, ele usa, é o tráfego na rua, ele usa, é uma pessoa no volante. Quantas vezes ele... Ligações de propaganda, todo dia ele usa alguém no volante. Isso aí eu falo pra vocês, a gente sabe, todo dia ele usa. E eu já vou falando aqui também, que a gente não falou no outro episódio, que a gente é mineiro. Então, se não deu pra vocês perceber até agora, mineiro fala quase cantando. Entendeu? Então, fala cantando, entendeu? É nóis, uai. Então, é nóis. Então, trem bom. Vocês vão ouvindo aí, a gente fala assim, com esse sotaque desse jeito, mas vocês vão entendendo. Tem alguém todo dia pra te distrair do que o Senhor preparou. É uma ligação do seu chefe, entendeu? Então, assim, são muitas pessoas e muitas coisas que o inimigo pode usar pra poder te distrair e nublar a sua visão. Verdade. E é interessante, porque dentro das pessoas estão também as circunstâncias. É verdade. Né? Às vezes você é colocado em circunstâncias que você fala, meu Deus, a economia. Gente, olha o que aconteceu com o Covid. Nós não estamos aqui dizendo que foi Deus que mandou, o diabo que mandou. Nós não queremos entrar nesse mérito. Mas nós queremos dizer o seguinte. A Bíblia diz que todo dom bom não nos é dado a não ser do alto. Ele vem do alto. Ele parte do Senhor para nós. Então nós entendemos que o Senhor não é Deus de enfermidade. Pelo contrário, ele é Deus da cura. É verdade. Porém, muitas vezes ele permite situações de enfermidade e doença, como foi com o Covid, para apurar os nossos ouvidos. A vida nunca foi tão banal. A vida nunca foi tão frágil como foi na situação do Covid. Sim. E você acha que o inimigo não usou essa situação para trazer pessoas ao desespero? A economia, o preço da gasolina, Sim. o trânsito que as pessoas... Porque quando o inimigo mexe nas suas emoções, quando ele tira a tua paz, a tua calma, ele conseguiu atingir você. Ele já te tirou do foco, ali. Então, é necessário você se preparar. Quando a Bíblia diz lá em Jó, no capítulo 1, versículo 19, que Satanás mandou um vento impetuoso e destruiu tudo que Jó tinha. Uau. Isso para mim foi algo tão revelador, por mais engraçado que pareça, assim, essa passagem, porque através dessa passagem eu pude perceber que o inimigo trabalha nas forças do vento. Yeah. Ele trabalha trazendo os maremotos, ele trabalha trazendo situações de curto-circuito dentro de uma casa. São lutas, queridos, espirituais, que eu não quero que você demonize tudo, mas eu gostaria que você Daqui a pouco abrisse... nós estamos falando que até o Wi-Fi, toda hora, gente, é todo dia. Todo dia o a Wi-Fi gente aqui gravando. tá. Mas, gente, nós temos que entender. Uma frase que a minha filha Giovana escreveu na faculdade me marcou muito. Você lembra? Eu lembro. Nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Uma experiência terrena. Você precisa olhar para a vida, para as coisas, para o seu dia a dia, para coisas simples que você não enxerga como algo diferente. É engraçado, né, Jojo? A gente crê, você está falando do Wi-Fi, você crê no sinal do Wi-Fi.
Você crê que você vai fechar os olhos agora e amanhã você vai abrir e o sol vai estar nascendo? Né? Coisa que não está no nosso domínio. É pela fé. Até o ateu, o ímpio, crê também. Porque nós não cremos que cada situação na nossa vida é conjunto de um mundo espiritual que se movimenta. E que muitas vezes nós mesmos trabalhamos jogando contra. É verdade. A gente direto vai lá no time do inimigo, começou a Copa agora, né? Bem junto com o nosso segundo episódio. A gente vai lá e faz gol contra. E parece que a gente foi combinado, não foi. Mas engraçado, a gente vai lá no nosso time e faz gol no nosso próprio goleiro. Sabe? A gente tem aquela mania de acontece. Tudo que acontece. Mas engraçado, né? Que o telefone só toca com uma ligação de marketing terrível para te distrair na hora que você tá precisando concentrar naquilo que Deus colocou no seu coração. É verdade. Engraçado que só te fecham no trânsito o dia que você tá indo para pegar sua bênção. Engraçado que as pessoas só te tratam mal no dia que você acabou de receber uma revelação maior do Senhor. Você já parou para observar isso? Existe uma batalha no mundo espiritual contra mim e contra a tua vida. É verdade. E nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Porque é exatamente isso que Deus revelou para Giovana dentro daquela faculdade. Um lugar mais cheio de poder maligno que eu já conheci na face da terra. É verdade. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência terrena que vai acabar logo, assim que o Senhor chamar a sua senha. Que você possa fazer uma estadia onde você enxergue o mundo espiritual o mais real possível, para que você não se assuste muito quando você passar desse caminho para outro. Não, isso é verdade, né? Quando o Senhor, ele criou o mundo, quando ele nos criou, ele não criou com a intenção de nós vivermos aqui temporariamente. Ele criou a gente para a eternidade, né? Por isso tantas frustrações, por isso tanta decepção, tanta dor, porque esse mundo não foi feito para a gente viver nele. Nós fomos feitos para a eternidade, por isso que Jesus Cristo veio e morreu por nós, justamente para fazer essa conexão de novo, para nos dar o acesso à eternidade de novo, né? É o que nós queremos. Então, assim, o inimigo, ele usa tudo para te distrair. Às vezes o Senhor te deu um sonho de que um dia você vai mudar para outro país, que você vai ser levantado ali, que ele vai te colocar junto com príncipes naquela terra. Mas você agora está vivendo um momento de escassez na sua vida. Você está vivendo um momento de pobreza, de perda surreal, de não saber o que você vai comer talvez amanhã. Eu quero te dizer agora que o inimigo também pode usar a economia para te distrair. O inimigo também pode usar as autoridades, o desemprego para te distrair. Isso é uma distração para você simplesmente falar, sabe de uma coisa? Não tem nem a possibilidade. Só que o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Aleluia. Então, se o Senhor falar para o seu coração, segura aquela palavra. Segura, porque ao longo do caminho, se você segurar aquilo, ao longo do caminho, você pode ter certeza, ele não vai deixar a palavra dele morrer na sua vida. A palavra dele é verdadeira, ela é viva, e ela é sim e amém. Se ele prometeu, ele vai cumprir, e ele vai te dar pequenas sementes, sinais, ele vai te assegurar nessa caminhada que a palavra dele realmente vai se cumprir. Então segura aquilo, guarda no seu coração. Porque as circunstâncias vão te mentir. Exatamente. Não adianta. Entendeu? Então assim, olha o que está acontecendo no Brasil agora. A gente não vai entrar em tantos detalhes, mas se você é um brasileiro, né, que está nos assistindo agora, ou então, né, pessoas que falam espanhol, muita gente latina assistindo também, tem algo terrível que está acontecendo no Brasil agora com as autoridades, na política. Exatamente. Né? É algo que vem para oprimir mesmo o povo de Deus, o povo brasileiro. É algo que veio para tirar a nossa paz, o nosso foco, né? Que deve sempre permanecer no Senhor, independente das circunstâncias. É verdade. Né? O Brasil já tem uma promessa de ser o berço de pessoas levando o avivamento para o mundo inteiro. Mas o que nós vemos ao nosso redor é um governo que foi eleito, que manda fechar igrejas, que é a favor do aborto,
que é a favor da legalização das drogas, que quer colocar nas crianças a partir de 2, 3 anos de idade a ideologia de gênero, né? E que quer cercear o direito das pessoas de se manifestar, né? Eu tenho série de amigos homossexuais, tenho na minha família, tenho fora da minha família, tenho amor verdadeiro por essas pessoas. Sim. São meus amigos, porque o ser humano, ele tem a opção de definir qual a direção que ele quer para a vida dele. Sim. O nosso papel é amar e é dizer a verdade, o que nós cremos, e nós cremos o que a Bíblia crê. É o que a Bíblia nos direciona, mas até isso nos está sendo tirado. Mas nós permanecemos firmes, dizendo que o Brasil será um celeiro para as nações, porque nós cremos na palavra do Senhor e não nas circunstâncias. Amém. As circunstâncias mudam, querido. Olha o que aconteceu com a vida de José. José estava diretamente condenado a ser eternamente um prisioneiro da masmorra. Mas ele saiu de lá para virar vice-governador do Egito, o segundo maior depois de Faraó. Que coisa linda, né? Deus pode mudar a tua história de um segundo para o outro. Mas você não pode sair daquele foco de fé e da palavra que Deus te deu. Não. Quantos, né, a senhora falando de José, quantos traumas, né? A gente pode fazer um episódio só sobre traumas. A gente costuma brincar que na nossa família e em muitas famílias, né, se você não tem um trauma, você pode ter certeza, você tá mentindo. Pode ter certeza, porque assim, você não é parte da família, entendeu? Trauma é praticamente nosso segundo nome aqui, né? Verdade. Então, assim, todos nós passamos por traumas. Olha quanto trauma o José passou, né? O que ele poderia ter feito com os irmãos dele depois que ele se tornou vice-governador, né? As mágoas, as dores que ele poderia ter guardado dentro do coração dele, né? Tudo que ele poderia ter vomitado. A senhora sempre diz, né, que se tem alguém na Bíblia que tem direito tem direito, né, de ser ferido, magoado e de vomitar tudo aquilo que foi feito com ele, que ele sofreu, era José. Imagina, né, queridos, você viver dentro de um lar onde você é filho da mulher que seu pai mais amou, a ponto do seu pai tecer para você uma túnica especial e te premiar. A ponto do seu pai ter por você um carinho tão especial que ele não permitia você participar de atividades corriqueiras como os outros filhos. E de repente seus irmãos te pegarem, te ferirem, te lançarem num buraco, te venderem como escravo para uma terra estranha. Imagina, você às vezes mora no Brasil ou mora na Europa e você ser levado para um outro país onde você não fala a língua, onde você não tem parentes, você não conhece ninguém. E ali você ficar preso numa masmorra, vivendo o pior. Talvez passou fome, talvez apanhou. Ele passou muitos e muitos anos. Sim. Mas um dia, alguém se lembrou que José era um homem que revelava sonhos, que ele tinha a sabedoria de Deus. Porque ele manteve o processo dele todo com a presença do Espírito de Deus. Deus caminhava com ele mesmo dentro daquela prisão. De repente você acha que está sozinho, mas você pode contar com a presença do Senhor com você, seja qual for a circunstância que você está vivendo hoje. Imagina José dentro da prisão e o Senhor usando a vida dele. Sim. Nada está perdido quando o Senhor está conosco, querido. Não importa a circunstância. Nada. Sim. E aí o que aconteceu? O rei mandou chamar José. Ele desvendou aquele sonho e ele saiu dali, daquela masmorra, para ser o segundo maior governador, o vice-governador do Egito. Quando os irmãos dele chegaram, ele olhou para os irmãos e ele sentiu misericórdia. É verdade. Ele reconheceu que Deus havia usado a vida dos irmãos para o ferir, mas que, acima de tudo, Deus estava o empurrando em direção ao seu destino maior. Sim. Ele não permitiu que os traumas, que as mágoas, que as dores, que as feridas que os irmãos causaram a ele, consumissem ele. Então, eu gosto muito de olhar para José como um exemplo para mim. Quando eu olho alguém que me fere ou faz algo comigo que me machuca, eu olho para José
né? Claro, Jesus é o nosso mestre maior, Jesus é tudo. Mas José, quando nós estudamos teologia, né, somos ensinados que ele é a tipificação de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia tece as fases de José como o sofrimento de Cristo. De Cristo foi maior, porque ele carregou o peso do pecado sobre ele. Sim. E ninguém poderia pagar esse preço. Porém, José sofreu as mesmas dores do abandono, Sim. da rejeição, Sim. da mágoa, da tristeza, né? Da injustiça, sem ter nunca feito nada com os irmãos. Sim. Mas ele ressignificou aquela dor, né? Eu acho que é momento do povo de Deus entender que Deus é soberano. Deus não te causou essa dor. Talvez um namorado, um marido, um pai, uma mãe, um irmão, né? Um amigo ou um filho te magoou tanto. Talvez nunca vai ser capaz de pedir perdão, o devido perdão por aquilo que ele te causou. Talvez Sim. ele não tenha a dimensão do tanto que ele te feriu. É verdade. Mas se você puder olhar para isso e dizer, o Senhor é soberano sobre isso, e Ele está usando essa situação para me fazer crescer e amadurecer e me levar em direção ao meu destino, eu não vou permitir que o diabo use os meus traumas e as minhas dores para tirar de mim os meus sonhos. Não, isso é incrível. A gente tem que compreender que o inimigo tem coisas que... Vocês me perdoam que às vezes eu tô pensando em inglês e eu vou ter que traduzir ao vivo. Eu sou o contrário, né? Com o inglês eu fico pensando em português, ela é o contrário. Então, assim, existem pessoas que têm a mente tão longe do Senhor já, né? Que ela é cristã às vezes, acredita, né, em Deus, vai à igreja, né? Mas a mente dela é tão distante do Senhor que o inimigo ele não precisa de muito para distrair ela do projeto de Deus. Exato. É só ele mandar um minion, que eu gosto de falar, né? É ele mandar uma setinha ali, já é o suficiente. Um demoninho, demomínio. Amarelinho. Pra poder falar assim, sabe de uma coisa? Quero mais nada, não. Às vezes, é uma buzina no trânsito. Que Pra te tirar do foco. Eu não sei se eu falei do trânsito. Eu falei no nosso episódio em inglês, tá? Porque... Não, aqui a gente acho que a gente falou também. Falou? Se não fala, eu vou falar de novo pra você. Ele usa um carro que quebra. Ó, ele usa o telefone que liga. No trânsito, gente, ele usa todo dia. No trânsito, eu já falo pra vocês. A Giovana tem trauma do trânsito, gente. Negócio no trânsito, ele usa todo dia alguém pra te dar uma buzinada. Ou então, assim, ele usa tudo. E existem pessoas que ele usa algo fraquinho e a pessoa já desiste. Existem pessoas que ele tem que ir um pouquinho mais longe e trabalhar um pouco mais duro. Porque a pessoa tá mais perto daquilo que vai romper na vida dela. A pessoa tá tão focada, que o inimigo tem que trabalhar duro. E aí, o que acontece? As dores são mais intensas. Eu ia falar agora. É tudo mais difícil, porque quanto mais próximo do romper, maior vai ser a tribulação, a opressão, tudo que vem contra você mais forte quando você está mais próximo da vitória. E quanto maior é a sua vitória, mais dolorosas são as experiências que o inimigo vai atentar contra a tua vida. É verdade. Tá? A Bíblia diz isso. A quem muito é dado, muito é cobrado, sabe? Talvez você tá passando por dores que você fala, ai, pastora, não sabe que dor, a experiência, não sei, traição, né? Eu já vivi isso. Eu sei que dor é terrível, a dor da traição, né? Mas de repente você tá sendo traído por um grande amigo, ou de repente você tá sendo traído pelos seus próprios familiares. Eu não sei a dimensão da dor que você está sentindo, mas eu estou te afirmando biblicamente que quanto maior é a bênção que Deus tem guardado para você, maior são as suas lutas. Então isso é algo que o inimigo usa muito, porque quando nós não temos a compreensão total da batalha espiritual e do que rege né, essas lutas espirituais,
o inimigo é muito fácil realmente ele brincar com aquilo Sim. que a gente vê. Sim. Do que a gente acabar acreditando daquilo Sim. que a gente não vê, Sim. né? Sim. Mas creia, querido, não é coincidência. É realmente um processo que o Senhor nos explicou. Olha, no amassar da uva no lagar é aonde sai o melhor vinho. E o Senhor ainda vai usar essa situação para te promover, como fez com José. É verdade. Né? Ô, gente, viver pro mundo é fácil. É um mundo caído. É muito easy. Easy. É muito fácil você viver pro mundo. Sabe por quê? Porque o inimigo não precisa fazer nada pra tirar o seu foco. O seu foco já tá muito longe do Senhor. Entendeu? Agora, viver pro Senhor custa. É muito mais difícil. Tem gente que fala, Entende? né? Ah, mas o preço foi pago. Não gosto de falar negócio de pagar o preço. Gente, o preço que tinha que ser pago para salvação, realmente, ele foi pago. E só podia ser pago por um só. Pelo Senhor Jesus. Agora existe um preço que eu e você, a Bíblia diz assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa cruz não é uma cruz de madeira, como o Senhor carregou o madeiro. Essa cruz é, de repente, você negar os seus próprios acertos, a sua justiça própria, você negar os seus achismos, você negar a maneira como você pensa que as pessoas deveriam te honrar, você negar tudo aquilo que você acha que é mister seu e você aceitar o trabalhar do Senhor na sua vida. Essa cruz é difícil, porque eu costumo dizer assim, né, Jojo? É tão fácil a gente aceitar o trabalhar do Senhor quando se trata de coisas que... Ai, fecha as portas pro fulano. Tá bom, você termina aquele relacionamento. Fecha as portas para esse trabalho. Tá bom, peço demissão. Mas eu nunca vou conseguir fechar as portas para mim, a não ser com muito esforço. Eu sou a única pessoa que não posso fugir de mim mesma, a não ser pelo Espírito de Deus. Porque aonde eu for, lá eu estarei. A minha vontade, ela trabalha inerente ao mundo. Então, é o espírito contra a carne. Constantemente. Então, se eu não começo a trabalhar isso, o inimigo vai brincar comigo a vida inteira. E eu vou ficar uma viagem de 8 dias, né? Que foi a do povo saindo da escravidão do Egito para entrar na terra prometida, né? Poderia ser feita a viagem em 8 dias. Demorou-se 40 anos. Por quê? Porque eles não entendiam o recado do Senhor. E todas as vezes que nós não compreendemos o recado do Senhor e nós permitimos que os traumas e as barreiras nos freiem, nos aprisionem, quando eu não libero perdão também, quando eu começo a guardar achando que eu vou conseguir resolver a injustiça na força do meu próprio braço, mas eu não as rendo aos pés da cruz, eu dou mais um lap, mais uma volta nesse deserto. É verdade. E às vezes a gente fica, meu Deus, porque minha vida não muda, né? E essa vida pro mundo que a gente tava falando, como viver pro mundo é tão fácil. Ô, gente, é um fácil, é um barato que sai caro, tá bom? É um barato que sai caro. Uma das coisas que eu tava compartilhando com a minha mãe, eu acho que até hoje, né? É que, foi hoje mesmo, é que uma coisa que o Senhor tem me ensinado no meu coração, dia após dia, é que eu ouço muito o Espírito Santo dizendo: Giovana, tá vendo esse momento que você tá passando agora? Tá vendo essas emoções, essa situação que você tá passando agora? Pois é, isso é um teste. Se você não passar desse teste, eu vou ter que fazer você viver um momento igual de novo. Numa outra situação, mas a mesma coisa. Você vai ficar... Até você passar. Porque se você não passar, na verdade, sabe o que vai acontecer? Você não vai só falhar. Você não vai alavancar. Você não vai subir de nível se você não conseguir passar. Eu vou ter que continuar. Eu lembro muito jovem. Na escola ainda, eu ouvi um pastor que foi pregar um dia lá, na igreja que a gente tinha lá na minha escola, e ele contava uma história de um homem que pregava a mesma palavra na mesma igreja muitas semanas
seguidas, assim. Ele pregou numa domingo a mesma palavra, e a outra semana chegou o povo esperando uma palavra nova. Ele veio, pregou a mesma palavra de novo. Aí passou uma terceira semana, a mesma, quarta, quinta, até que chegou um ponto que um povo chegou nele e falou assim: mas, meu Deus, pastor, o senhor continua pregando a mesma palavra, o que tá acontecendo, né? O povo sem entender. E ele falava assim: sabe por quê? Vocês ainda não entenderam que enquanto vocês não conseguirem pegar essa palavra e pôr em prática, vocês vão continuar ouvindo a mesma palavra semana atrás de semana, entendeu? Porque o Senhor, ele não vai deixar você não pode mudar. Você não vai poder crescer em outras áreas, ele não vai poder te usar como segundo governador do Egito, como ele fez com José, se José não passasse cada fase. Ele não ia passar de nível. Às vezes a gente quer estar numa posição tão mais alta do que a gente está agora, mas você não pode chegar nessa posição pulando vários níveis. Para chegar no nível boss do Mario, você precisa passar cada fase. Então, assim, saiba que custa. E cada vez é um boss diferente, cada vez é um boss diferente. Se você era como eu, que amava Mario Bros. do Nintendo, entenda, cada fase tem um boss diferente. É isso aí. Cada fase que você recebe e pratica o que você recebeu e teve compreensão, é necessário esse entendimento. Aí sim, você tá apto para outra fase. É isso aí. Aí você vai entender verdadeiramente o que Jó entendeu. Porque Jó tinha a imagem de que Deus o castigava. Até que chegou o ponto lá onde os amigos de Jó eram usados e tal. E ele chegou num ponto que ele disse assim... foi onde aqui, filha? Acho que foi no capítulo 6. Eu creio que foi no capítulo 6. Que ele disse... não foi Deus que fez isso comigo. Não foi o inimigo que fez isso. Não foi o inimigo que fez isso comigo, mas Deus. Ou seja, ele ainda estava na dúvida. Ele ainda não tinha compreendido que Deus permitia ele passar por aquelas coisas tão dolorosas que para ele era quase consumindo ele. O inimigo atacou as finanças, atacou a família, matou todos os filhos, matou todos os animais, acabou com toda a posteridade dele. E o inimigo foi atacando aquilo tudo com a permissão do Senhor. Porque o Senhor é soberano, não há homem no céu ou na terra que possa manipular a vontade do Senhor. Tudo está debaixo. A Bíblia diz que uma folha não cai se não for da permissão de Deus. É verdade. Então, Jó, quando ele começou a compreender e ele começou a perceber, ele começou a ver que Deus podia fazer infinitamente mais por ele. É verdade. Foi quando ele começou a rebuke, né, a repreender os amigos, a esposa, né? E ele começou a dizer: Deus deu, Deus toma. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive. E ele se levantará em meu favor. Então ele começou a tirar o diabo da jogada e entender que foi o que José fez. Se José ficasse ferido, ele colocava o diabo como o autor da vida dele. O diabo não é o autor da nossa vida. Se você é um cristão verdadeiramente como filho do Senhor Jesus Cristo, aceitou ele no teu coração, na tua vida, na tua história, o autor da tua história é o Senhor Jesus. Não é o diabo. Sim. E é isso que o inimigo faz, né? Ele gosta de distrair também através das suas emoções, como ele fez com Jó. Né? Foi uma distração ali, não só na família dele, nas finanças, tudo isso causou uma distração imensa, mexendo com as emoções de Jó, né? Onde houve muita dúvida, houve muito medo, né? Às vezes a gente lê aquele versículo, ser forte e corajoso, né? E muitas vezes a gente pensa que a coragem significa que o medo não existe. Tá presente, ele não tá ali, ele não existe. É a ausência de medo. Né? É a ausência do medo. Não e a verdade é que... Não é. Em meio dentro de uma pessoa corajosa, existe medo também. Eu me lembro quando a Giovana era bem novinha e o Senhor havia ministrado no meu coração que faria dela uma grande ministra do louvor. E eu comprei um teclado para ela. E ela começou ali a praticar, né? E
E logo ela já começou a ser chamada para fazer apresentação nas igrejas, bem novinha. E eu ficava olhando para aquilo e pensando, né, como que ela tá conseguindo? E aí eu me lembrava de um dia ela chegar para mim e dizer: mamãe, eu tô com muito medo, eu tenho vergonha, eu tenho medo de errar. E eu disse para ela: vai com medo mesmo, que depois passa. Outro dia nós estávamos conversando e ela disse: o mesmo medo que eu sentia antes, eu continuo sentindo, mamãe. Mas eu fecho os olhos e eu entendo que é pro Senhor. E logo o medo vai me deixando mais livre. E verdade. O fluir do Espírito de Deus quebra o jugo que vem sobre aquele que está disposto. Né? Verdade. Às vezes você não tem no seu coração todos os sentimentos de alguém que é um vencedor, um conquistador. Sim. Às vezes o medo está ali, a angústia, a ansiedade, né? Sim. Mas vai com medo mesmo, vai com ansiedade mesmo. Vai colocando na mão do Senhor. Sim. Porque Ele é Deus de fazer acontecer. Sim, é tão lindo lembrar, né, desses momentos da nossa história, né, da minha vida também, porque foram esses momentos onde o Senhor criou algo na minha mente, né, que eu tenho até hoje, da mesma forma que eu subia no púlpito pequena para poder ministrar um louvor, né, com as mãos geladas até hoje, as minhas mãos congelam. É um suor gelado, sabe? Congelam no púlpito até hoje. Mas as pessoas não pensam, né, que não tem nada acontecendo ali, né? Mas esse temor, é esse medo, né, que faz com que você saiba que quem faz a obra é o Senhor. Quem vai te usar é o Senhor. Quem te deu é o Senhor. Se tem um dom que Ele te deu, foi Ele que te deu. E se Ele te deu, você tem que devolver para Ele. Amém. Então, hoje em dia é tão fácil a gente dar ouvidos, né, as nossas próprias emoções, a voz, né, que existe dentro de nós mesmos. Porque eu já disse isso outras vezes, mas o mesmo poder que você tem de se convencer a não fazer algo, você tem de se convencer a fazer aquela mesma coisa. Você então, é capaz. Você é capaz de falar: sabe de uma coisa? Eu consigo sim. E pode estar com medo, mas vai com medo, vai assim mesmo. E isso criou no meu cérebro aquele 1, 2, 3, vai. Então, assim, em todas as circunstâncias, é até muito engraçado isso. Porque já foram vários momentos onde eu, né, me encontro em situações totalmente novas, onde eu tô com muito medo ou muita vergonha. E no meu cérebro, automaticamente, eu fecho o olho um segundo e parece que eu sinto o Espírito Santo falando: Jojo, 1, 2, 3, vai. Vai e faz com medo. E aí o Senhor, Ele flui e Ele realmente faz uma obra muito linda através desse 1, 2, 3, vai. Então, que você possa ter isso no seu cérebro, né? Se você tem passado por momentos que você tá perdendo oportunidades, onde o Senhor tá te dando para você ser usado ali, né? Faça isso. 1, 2, 3, vai. E vai com medo mesmo, porque se você deixar Ele fluir, Ele vai fazer através da sua vida. E para finalizar, gente, eu quero deixar, assim, essa palavra, se eu pudesse colocar ela no seu coração, eu colocaria. Da mesma maneira que eu posso, eu quero repetir o que a Giovana falou, da mesma maneira que eu posso me colocar incapaz de vencer, incapaz de superar os problemas, incapaz de superar as circunstâncias, incapaz de ter, né, a minha bênção. Se você for parar para pensar, existe um esforço que a gente faz para se convencer que não dá mais. Mas também pode haver um esforço da sua parte em escolher dizer: eu sou capaz. Isso já está ganho. Deus é comigo e eu vou conseguir. Coloca isso no teu coração, porque Amém. Eu sei que o inimigo vai brincar com as suas emoções. Amém. Mas se isso estiver firmado, se você for batizado com essa verdade, eu tenho certeza que você vai conseguir. E no final você ainda vai cantar o hino da vitória. Aleluia, eu sinto isso tão forte no meu coração e eu não ia fazer isso. Mas se você está assistindo esse episódio agora no YouTube, ou se você está ouvindo a gente em outras plataformas digitais, eu quero te dizer agora,
Isso é para alguém específico, não vai ser para todos que estão ouvindo. Mas se você se encontra nesse momento num casamento, aonde você se vê já sem forças, aonde você se vê triste, aonde você vê tudo fracassado, um tempo perdido, aonde você está claramente enxergando o inimigo querendo roubar a tua vitória de uma família abençoada que o Senhor uniu, quero te dizer agora, não está tudo perdido. Essa mesma vontade de se convencer de que está tudo perdido é a mesma vontade, é a mesma força que você vai buscar do Senhor para falar, sabe de uma coisa? Esse casamento é teu, a minha vida é tua, o meu marido, a minha esposa, eles são teus, Jesus. Então, o problema já não é meu, o fardo jamais não é meu, é teu, Senhor. A obra é sua e quando a obra é dele, ele vai fazer acontecer. Entrega tudo para ele hoje. Entrega tudo. Porque ele tem uma promessa a ser cumprida. Então, não se deixe desistir do seu casamento, do seu relacionamento. Não se deixa estar tão desencorajado que você quer jogar tudo pro alto e falar, sabe de uma coisa? Agora acabou. Não acabou. Ele tá escrevendo uma linda história para você. Tá bom? Amém. Deus é fiel, Ele é Deus presente e o Espírito de Deus, o mesmo que opera dentro desse estúdio, sim, Ele está aí com você. Aleluia. Seja onde você estiver, no seu quarto, na sua sala, dentro do seu carro, no seu trabalho, nós queremos isso. Nós queremos rasgar o nosso coração diante do Senhor e falar das nossas experiências de fé, para que se solidifique a tua fé ainda mais. Né? E nós queremos ouvir dos nossos ouvintes. Com o certeza. Que vocês querem ouvir de nós, né? Sim. Eu tenho certeza que vocês provavelmente querem que a gente fale de algum assunto específico. Nós queremos ouvir vocês, sim, e queremos ter vocês mais próximos. Sim. Né? Esse podcast não foi feito senão para a glória de Deus. Sim. Nós queremos agradecer muito todos vocês que estão nos assistindo agora. E além de estar comentando, né, outros assuntos e entrando em contato conosco. Comente, né? Sim, por favor, comente. Se você está assistindo no YouTube, deixe o seu like, se inscreve no canal também. E compartilhe esse podcast com outras pessoas que precisam de ouvir a palavra do Senhor e ouvir não só através da leitura da Bíblia, mas através de experiências e testemunhos e milagres que nós já vivemos muito. Muito obrigada por estar nos assistindo. Nós amamos vocês. Amamos vocês. Até a próxima. Até o próximo. Deus abençoe.